This is On The Way Podcast. Quando os moabitas viram como os israelitas eram numerosos, ficaram apavorados. Disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que estiver à vista, como um boi devora o capim no pasto. Então Balaque, que era rei de Moabe, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que vivia em Petor, sua terra natal, perto do rio Eufrates. Sua mensagem dizia: um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é numeroso demais para mim. Então, quem sabe poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Até aqui. O contexto aqui, talvez você se veja já bastante familiarizado com essa história. Você sabe, Moisés, o maior líder que encontramos na Bíblia depois do Senhor Jesus Cristo, foi o homem que Deus utilizou para mover o povo hebreu do cativeiro egípcio. E o povo agora estava acampado próximo dessa situação onde Balaque era o rei. E ele observava e falava: é muita gente, esse pessoal aí vai acabar com minhas coisas, esse pessoal vai comer tudo e vou tomar um prejuízo danado. Eu conheço alguém, e esse alguém chama-se Balaão. Então vamos chamar essa pessoa, porque, como disse a Bíblia, se ele amaldiçoar, fica amaldiçoado, e se ele abençoa, fica abençoado. Eu não sei se você conhece bem a história de Balaque, mas a gente vai desenvolver ela um pouquinho mais daqui a pouco. Queria que você entrasse nessa cena e decidisse desde já de que lado você está. Se é o lado do povo que está acampado, reclamando e dizendo para Moisés: ei Moisés, lugar bom é no Egito, rapaz, terra que mana leite e mel. Você tirou a gente de lá para quê, homem? E trouxe a gente para cá? E Moisés teve que aguentar um montão de coisa desse tipo. Suportar observações e comentários que não somavam em nada. E agora, do lado de lá que tem um rei interessado em amaldiçoar o povo de Deus, ele ainda conta com um profeta que fala em nome de Deus, que tem a unção de profeta, mas que agora vai fazer a obra do inimigo. Veja a sequência desse texto. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, então imagina, Moisés agora está lendo o livro para o povo. No livro de Neemias tem esse relato precioso. É o momento em que, você sabe, Neemias, ele tinha vontade de reconstruir algo que havia sido destruído, e ele faz uma menção nesse texto preciosa. Ele diz assim, encontrou-se escrito nele, no livro de Moisés, que jamais deveria permitir que amonitas ou moabitas fizessem parte da comunidade de Deus. Eu gosto quando a Bíblia usa a palavra comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Balaque queria amaldiçoá-los, ao invés de recebê-los com pão e água. Era muita gente, e ao invés de receber bem o povo de Deus, resolveu querer amaldiçoá-los. Peraí. Não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaão para amaldiçoá-los. Amigo de Deus, olha que coisa tremenda. É possível que uma pessoa de Deus seja contratada para fazer o mal, e se permitir ser contratado, hein?
Porque o mundo ensina pra gente que todo mundo tem seu preço. Você tem seu preço? É facinho comprar você? Tomara que não. Tomara que não. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Adiante, filho. Esse texto aqui, ele já está no livro de Judas. E aqui você começa a entender algumas outras coisas. Olha só. Que aflição os espera? Pois eles seguem os passos de Caim. Enganam outros por dinheiro, como Balaão, e perecem em sua rebelião como Corá. Bem, deixa eu comentar alguma coisa agora. Balaque oferta dinheiro para Balaão, manda pessoas buscarem Balaão com riquezas. Ele faz o papel de quem vai pagar bem para receber a maldição contra os outros. Você tem familiaridade com o contexto de pessoas que buscam fazer o mal para outras, buscando forças ocultas hoje em dia? Eu só pude entender isso aí quando eu olhei no meu passado e lembrei que a minha mãe, quando eu tinha fimose, ela, ao invés de ir para o médico buscar uma cirurgia de circuncisão, ela me levou para a Umbanda, para eles me operarem na Umbanda. Você consegue entender que sabedoria essa mãe tinha? Me colocando nas mãos do inimigo de Deus. E sabe que tipo de proposta ela estava fazendo ali para que, quem sabe, eu fosse, na opinião dela, curado? Eu não tinha nem 1 ano de idade. Eu vi por vezes a minha mãe ser cavalo de espíritos. Se você não conhece essa linguagem é bem das religiões afro no Brasil. Eu por vezes observei a minha mãe transformar o rosto, as mãos para trás, se rastejar pelo chão, buscar contato comigo, com meu pai, com meu irmão, com a voz totalmente diferente. Era uma pessoa muito transfigurada. Eu tinha medo da minha mãe, mas eu sabia quando ela estava possuída e quando ela estava normal. Deus me ensinou a conhecer a feição da minha mãe quando ela já não estava nela, em sua total consciência. E era assim, ó. Não precisava fazer muito esforço. Na época do tal do Damião e o irmão dele lá, era um negócio. E eu comecei a entender o que o Balaque estava propondo para Balaão. E depois de convertido, lendo a Bíblia com os óculos devidos, eu comecei a perceber que um filho de Deus, que o aceita de forma devida, porque tem a maneira de você aceitar Deus de fato, de verdade. Não é a maneira que você acha, não é a maneira que você quer, não é a maneira que você entende que deve ser apenas. Tem que ser como Deus quer. Eu percebi que um filho de Deus, quando é abençoado por Deus, nenhuma maldição pode chegar até ele. Amém. Eu queria que você entendesse o que eu estou dizendo. Nenhuma maldição pode chegar até um filho de Deus. Entregue a ele totalmente. Minha mãezinha hoje não vive mais. Descansou em 2019. 2020, janeiro, obrigado, bebê. 2020, dia 8 de janeiro de 2020, ela descansou. Meu pai continua vivo. Mas só para você ter uma ideia, se eles estivessem aqui, você jamais ia poder relacionar meus pais comigo. Tamanha diferença e distinção que nós somos hoje em dia. Inclusive em afeição. Porque Deus... Se você perguntar para Daniel se Deus está com a gente, ele vai dizer para você: Deus fecha a boca do leão.
Se você perguntar para os amigos de Daniel, se Deus vai livrar você, eles vão dizer assim: é possível ver mais alguém dentro da fornalha. E se você perguntar para mim, se Deus pode mudar alguém, Deus pode transformar alguém. Eu sou prova viva disso. Quando a gente olha para a história, para os passos de Caim, os enganos de Balaão e para a rebelião de Corá, eu poderia demorar só em todos esses três, mas eu vou me focar um pouquinho mais em Balaão, para a gente ter um momento bem legal e produtivo e a contento, e você poder não apenas se sentir abençoado, mas quem sabe você desejar a transformação que Deus tem para a sua vida. Porque eu pedi a Deus o seguinte: Senhor, nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, precisamos, de uma vez por todas, não persistir como Caim. O pastor mencionou aqui na escola sabatina, ele não sabia, meu irmão. Nós poderíamos dizer que ele teria feições de fazendeiro nos dias de hoje, mas era um lavrador. Nós poderíamos observar o esforço que ele fez, assim como muitos aqui o fazem. Mas veja, Deus não aceitou. E sabe por quê? Porque, como Caim, muitos de nós queremos sempre fazer o nosso melhor. É uma frase comum entre a gente: eu vou fazer o meu melhor, estou fazendo o meu melhor. Fazer o meu melhor. Parece que isso dá um sossego no coração da gente, e a gente consegue se ver agradando a Deus. Caim fez o melhor, na opinião dele. Deus não aceitou, sabe por quê? Porque se esse melhor que eu faço e que você faz não é o que Deus pede, Ele vai recusar, Ele não vai aceitar, e a gente não vai ser abençoado como deve. Agora veja, esses são os passos de Caim. Não vou me demorar muito, como falei. Corá tinha a tenda do lado do templo, era um levita. Imagina que coisa. Fez parte dos 70 que subiram o monte. Mas um dia, pensando que poderia ser o melhor e fazer o melhor, ele se viu como insatisfeito. Reuniu mais 250 lá e multiplicou o seu comércio, como é a ordem daquele que desagradou no céu. Multiplicou as suas ideias, se mostrou ousado e indisposto a obedecer. Se você se identifica com essa indisposição de obedecer, cuidado com esse comportamento de Corá na sua vida. A gente às vezes até se utiliza: eu não vou fazer isso aí não, ficar dando moral para um e para outro, não vou não. A gente age como se as pessoas é que fossem ser as reconhecidas, as valorizadas, então a gente se vê como insatisfeito. A gente acha que a gente tem o direito de se ver indisposto. E tudo isso é por conta do start point que a gente toma na nossa vida. O ponto de partida que a gente toma para poder avaliar e fazer as nossas reflexões, ele está muito aqui perto da gente. A gente precisa voltar para o passado e observar como era o povo de Deus e como as coisas ocorriam lá, e se mergulhar nesse conteúdo e nesses contextos, e trazer de lá o ponto de partida para a nossa vida. Porque os pontos que nós determinamos próximos de nós hoje em dia não nos dão a visão que a gente precisa ter a respeito de nós mesmos e do próprio Deus. Falando agora do profeta Balaão, se deixou contratar para amaldiçoar os filhos de Deus. Você tem noção do que é isso? Meu Deus do céu. Não foi possível aparecer aqui os textos que eu coloquei, mas vai aparecer pelo menos 2, para que você possa ver. Balaão teve um caminho.
Nós vamos olhar ele agora em 2 de Pedro 2,15. Balaão desenvolveu um engano, e Balaão também teve uma doutrina. Veja que um profeta, um homem de Deus, então começando por 2 de Pedro 2,15, desviaram-se do caminho reto e seguem os passos de Balaão, filho de Beor, que amou a recompensa que receberia por fazer o mal. Tem gente seguindo os passos de Balaão e nem sabia, amando as recompensas que esse mundo tem para dar, pelos esforços que se aplica no dia a dia da vida da gente, que aplicamos. Volto a dizer, eu não te conheço, eu não sei seu nome, eu não sei onde você mora, eu não sei nada sobre você, mas Deus sabe. E se Ele sabe e está falando com você, por favor, considera, porque os passos de Balaão são passos para a sepultura do abismo. Eles não são passos no caminho estreito e apertado que conduz à eternidade, que conduz ao céu. Olha só, voltando no versículo 12 desse mesmo capítulo, adianta por favor filho, 2 slides. Os falsos profetas são como criaturas irracionais, movidas pelo instinto, que nascem para apanhar e morrer. Nada sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. A palavra de Deus é pancada, mas é a realidade. Pela graça de Deus, hoje nós não precisamos esperar que alguém venha e nos unja como profeta. Qualquer pessoa que abre a Bíblia e fala da Bíblia para alguém, qualquer comentário que você faça, dizendo assim, Deus te abençoe, qualquer influência do céu que você queira dirigir para a vida de alguém, torna você um profeta desses dias. Talvez você não tenha toda a incumbência que o profeta do passado revela, e é revelado na palavra, mas você está sendo um instrumento de Deus para a vida de alguém. No entanto, de acordo com as maiores, a quantidade de escolhas que você faz no dia a dia da sua vida, de maneira irracional, o texto diz, como falsos são criaturas irracionais, pelo instinto, nascem para apanhar e morrer, nada sabem sobre aqueles a quem insultam, e como animais serão destruídos por sua própria corrupção. Verso 13, praticam o mal e receberão o mal como recompensa, gostam de se entregar à imoralidade em plena luz do dia, são como vergonha e uma mancha no meio de vocês, sentindo prazer em enganá-los, enquanto participam de suas refeições. Queridos, você precisa entender, essas palavras não é para quem não acredita, essas palavras é para quem se diz cristão. Não tem nada a ver com gente que não tem fé, tem tudo que ver comigo e com você. Verso 14, cometem adultério com os olhos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Os filhos e filhas de Deus hoje em dia, boa parte do seu dia a dia, cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Sabe aquelas pessoas que vai para a igreja na manhã de sábado e não consegue ficar quieto na igreja e está louco para ir embora, não vê a hora de terminar? Porque já tem um plano e não sabe se isso vai agradar a Deus. Ele quer se satisfazer, seja lá o que for. Seduzem os instáveis. Sabe aquelas pessoas que você se torna uma pedra de tropeço para ela? Que está começando a querer se enamorar de algo eterno, algo benéfico. Alguém morreu por mim, alguém muito maior e melhor que eu resolveu vir aqui morrer por mim. Eu estou começando a me enamorar dessa história, mas alguém já está me convidando para fazer alguma coisa no dia santo, à tarde, e não vai ser algo bom, pelo menos da perspectiva bíblica. E são bem treinados na ganância.
Meu Deus do céu. Treinados na ganância, queridos. Quanto mais tem, mais quer. Não consideram de forma alguma poderem ser condutos de bênção. São retentores de bênção. E quando tem uma conversa aberta, como tivemos agora há pouco na escola sabatina sobre dízimo, não fala comigo sobre dinheiro, que o dinheiro é meu. Vai meter a mão no meu bolso? Nada. Como se fôssemos pôr a mão no bolso. O dinheiro é meu. Ponto final. Faço com ele o que eu quiser. Eu trabalho, eu dou sangue, eu que fico horas e horas, estou arrebentando a coluna para cá e para lá. Treinados na ganância e vivem sob maldição. São pessoas que acham que são abençoadas, mas na verdade estão sob maldição. E continua, verso 18: com palavras vazias proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Prometem liberdade para eles, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. O que controla você? O que controla você? Anteontem, horas antes do nosso voo, eu estava na minha cama com a minha esposa, Bíblia aberta, e a gente conversava. Moisés, quando ele vai conversar com Deus e pede, roga: ô Senhor, cheguei até aqui, quero entrar ali na terra prometida, Pai. Foi difícil, mas olha, nós estamos muito perto. Se tem alguém que tem que entrar nesse lugar, sou eu, Senhor. Tu sabes como foi difícil para mim. E a resposta de Deus foi: basta, Moisés, não fala mais comigo sobre isso. Chega. Stop. E aí você vê ele falando assim: por causa do meu descontrole, ao invés de pedir a água, eu tocando, eu bati. Vocês sabem que foi por causa de vocês que eu me descontrolei, mas o pecado foi meu. Ele diz, a Bíblia diz: por causa de vocês, o Senhor não vai deixar com que eu entre. Mas ele não faz isso com querendo colocar o seu pecado sobre as pessoas, senão eu não vou poder entrar. Na verdade, o meu caminho agora é o caminho que eu vou ter que morrer. E vocês vão ter que seguir, vocês vão ter que entrar. Disso nós vamos falar um pouquinho mais depois. Mas a pergunta é: quem controla você ou o que controla você? Você é o tipo de pessoa que se destempera assim? Sabe aqueles temperos que parece que não é nada para você, mas quem está em volta sente? Você fala assim: poxa, mas eu orei pela manhã buscando o Espírito Santo, e agora eu estou aqui diante de uma pessoa que não me conhece direito, não sabe nem quem eu sou, fica fazendo essas coisas para mim. Pode ser teu chefe, pode ser alguém, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um cliente, e você se descontrola. Você não vai esquecer mais que você é escravo disso, do que controla você. Então você precisa pedir para Deus tirar você desse Egito. É o que eu tenho feito. Senhor, o Senhor me tirou do Egito. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde. Eu sei, Pai, eu ia trabalhar na segunda-feira, e como São Paulo é um lugar bastante movimentado à noite, eu ia tocar à noite.
Eu tive uma banda por 7 anos, tocando nos bares de Pinheiros. Ganhava até um troquinho. Mas o dinheiro vinha mais, sabe quando? Quando eu estava dentro do sábado, na madrugada, de sexta para sábado. E sabe o que acontecia? Vinha o dinheirinho, vinha uma popularidadezinha, o dono da casa falava, ó, continua, hein, sai mais, vai dar certo, semana que vem tem mais um troco. Eu ia para casa de madrugada, quando dava umas 9, 10 eu acordava, puxa, estou atrasado para a escola sabatina, mas eu vou para o culto assim. E eu chegava lá, o meu pastor não sabia, os anciãos da minha igreja não sabiam, ninguém da minha igreja sabia, que o lobo com pele de cordeiro estava ali no meio. Que me controlava. O que me controlava fora da igreja, ou até mesmo dentro dela, porque a igreja era mais um clube social. Era um clubinho. Eu vou lá no clube, tem que bater um cartãozinho lá e tal. Tem umas meninas lá. Tem uma rapaziada, gente boa. Aliás, a minha avó sempre falava, meu filho, as meninas da igreja são as melhores para casar. E aí o lobo chegava, né? E eu ficava mirando. Mirava daqui e dali. É incrível como elas não davam bola. Parece até que sentia que o mal estava chegando. Isso é parte da minha história. Um pedacinho, para você ter uma ideia. Mas como eu te disse, se você me perguntar se Deus muda alguém, eu te digo, Ele transforma pessoas. Eu quero mencionar a doutrina de Balaão. Eu não coloquei o texto aí. Nós vamos encerrar com isso. Mas eu vou ler na Bíblia. Apocalipse 2,14. Para você ver se você segue a doutrina de Deus ou a doutrina de Balaão, tá? E tomar uma decisão. De todas as formas, hoje ainda. Olha só que interessante. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticarem, o quê? Algumas traduções vai dizer impureza sexual, a minha Almeida atualizada diz prostituição. É a mesma coisa. Você pode escolher impureza, imoralidade sexual ou prostituição. Um homem de Deus levava as pessoas a ter esse tipo de vida. Como bem vimos, Deus transforma a maldição em bênção. Eu vou pedir ajuda do meu amigo para me dar um suporte nesse momento, porque você sabe, a música, ela é algo especial na vida do ser humano. Deus fez a música para ser uma bênção. Mas a deturpação de tudo que a gente tem visto e ouvido também chega para a música, e a música se torna, por vezes, uma maldição. E tem gente com convicção de que o que ela está ouvindo, o que ela está escutando, agrada o coração de Deus. Só que na verdade ela sabe que está agradando primeiro o coração dela, e ela aí acha que ela está adorando a Deus. Mas isso é uma questão de conversão, e eu não vou discutir isso porque vai acabar fazendo com que eu tome um tempo numa direção que não é o que eu quero agora. O que eu quero agora é dizer para você que tem muita gente quase salva, mas o quase salvo significa totalmente perdido. E que existe um modelo e um padrão que Deus deseja que os filhos dele sigam, ainda que não nos sintamos felizes e satisfeitos inicialmente, porque até que haja conversão e a gente consiga aceitar os planos de Deus na nossa vida de acordo com o que Ele realmente pensa,
vai doer no início, vai trazer desconforto, mas você vai começar a parar de se apoiar nos erros das pessoas, você vai parar de começar de olhar para o lado e se comparar, e você vai ver e vai se lembrar que Deus fez você único e única, e que o plano de Deus para mim e para você é o restabelecimento da imagem e semelhança do Criador, e por isso nós não podemos tomar um ponto de partida aqui pertinho da gente, porque se a gente olhar muito perto da gente, anos para trás, pouquinhos anos para trás, o start point para nós, ele não serve, porque o padrão de Deus está lá atrás, está no Antigo Testamento, está na história bíblica, está no desenvolvimento que Deus desenvolveu, e a gente parece que esqueceu de querer aprender de lá, a gente quer aprender daqui, a gente quer ser moderno. Não tem problema ser moderno, desde que a gente esteja com os pés lá no Antigo Testamento, calçando os sapatos daqueles que sofreram, que havia pessoas querendo amaldiçoá-los, mas que Deus, por observá-los de maneira preciosa, um minúsculo povo, um vermezinho, os abençoava, e quer abençoar até os dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, eu tenho muito para dizer e vou continuar tarde, mas nessa manhã é muito importante que você reconsidere a palavra do Senhor como ela é desde o início. O nosso padrão não está no século 21. O modelo que Deus deixou para a gente está lá atrás. E Deus disse: eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Ele ainda diz o caminho. Você não precisa ficar tirando o nido de terça lá minha lingueira. O que você precisa é só ouvir minha voz. Vem cá, você tem escutado Deus? Eu não sei você, mas nos momentos de leitura da Bíblia que eu tenho tido mais do que nunca ultimamente, não é possível não chorar. Não é possível não chorar. Não é possível desejar o abandono do eu. E fala: Senhor, se eu estou quase salvo, me salva de uma vez. Porque eu não quero estar totalmente perdido. Eu não quero me deixar seguir o caminho de um levita tão importante como Corá. Eu não posso fazer a minha vontade e achar que ela vai te agradar como Caim. Pai, viver de acordo com a doutrina de Balaão. Não dá. O que a gente mais, eu como pastor, eu tenho que falar para você. Eu não era convertido, mas eu cresci numa igreja que a base era a família. Olhava para todos os lados, estavam os pais, as mães, os seus filhos por ali. Eu não tinha os meus. Se não fosse a coitada da minha avó, eu acho que nem aqui estava hoje. A mãe do meu pai. Mas sabe, hoje em dia, o que tem de jovem seguindo o caminho de Balaão, se prostituindo, fazendo sexo adoidado, e acha que está tudo certo,
acha que não vai acontecer nada demais. Tem uma vida aberta nesse sentido. O adultério começa pelo desejo, pelos olhos. A consumação é só fechar a boca do caixão. Jovem do Senhor, sai daí. Você não precisa fazer como muitos já fizeram. Você não precisa deixar essa situação continuar te seduzindo e te levando, como se esse fosse o caminho da salvação para você, como se Deus não considerasse. Sabe por que você não ouve Deus? Porque você não quer pagar o preço de sair dos pecados que você tem cometido. Você não quer voltar para o padrão bíblico e dizer: eu vou pagar o preço de ser um jovem de verdade, eu vou ser homem de verdade, eu vou dizer não para aquilo que diz para eu fazer, mas eu vou dizer sim para aquilo que Deus quer que eu faça. E eu vou ser uma garota, uma mulher que o meu pai me ensina a ser, uma garota que a minha mãe me ensina a ser. Eu vou parar de ficar flertando com essas possibilidades de ser uma menina numa hora, outra menina noutra hora, e daqui a pouco eu já não sei quem sou, e ninguém sabe quem é, e a língua está mudando, né? No português já não dá para dizer eles, no inglês então já não dá para dizer them. Porque as pessoas já não se veem mais como ele ou ela, são eles. E eu falei, tem a legião que está aí. É necessário voltar, é necessário tomar em conta esse padrão. Não existe dois, não existe três, só existe um. Mulheres que por vezes se sentem não amadas pelos maridos e começam a abrir possibilidades nas caixinhas de surpresa, permitindo que as ideias e os pensamentos vão, e daqui a pouco está dando área para o flerte com o outro homem. E o adultério tem chegado aos montes da igreja. A igreja, que é o único veículo nessa terra que continua tendo padrões sólidos numa sociedade líquida, onde você não tem onde se apegar, tudo é relativo e tudo é muito difícil de se amparar. A igreja que tem os 10 mandamentos, os estatutos, as normas do Senhor, e Deus falando: escolhe viver pelo amor de mim, porque você está indo num caminho de morte. Eu poderia até dizer assim: se você está decidindo viver assim mesmo, se a palavra de Deus não é o que você precisa, não venha para a igreja para atrapalhar outros que estão querendo seguir. Esses são os instáveis, eles precisam de coisas sólidas, coisas estáveis para eles. Você que se acha legal ser lobo, loba, não permita. Vai viver no meio dos lobos, das lobas, e vive essa vida de forma intensa, porque você só vai ter ela, não vai ter outra. Mas se você deseja seguir o caminho estreito, apertado, difícil, então deixa a conversão chegar na tua vida. Peça para Deus converter você. Peça com todas as suas forças, e não peça uma vez só não. Peça para Deus converter você, porque a tua visão, ela está muito deturpada. Fala: Senhor, eu achava que eu era abençoado, mas eu estou vendo pela tua palavra que eu não sou. E se o Senhor tem algo a mais para mim, então, por favor. E olha, a prosperidade que Deus tem para os seus filhos, eu não precisaria dizer, mas eu vou dizer: desvincula apenas da condição financeira, pelo amor do Senhor. Existe saúde na situação, saúde mental. Eu
eu tenho pregado todos os finais de semana. Falo para jovens, falo para adultos jovens, jovens adultos, falo para crianças. O que a gente mais vê são pessoas enfermas da mente. A imagem do pai é inexistente. A referência para ela é qualquer coisa, qualquer pessoa. As mães, elas irem como se não fosse possível mais controlar as crianças. No momento ela acha inteligente, no outro ela fala, você vê? Já tem as próprias escolhas, né? Poxa, com 5 anos tem menininho falando, mãe, não vai ser assim não, vai ser como eu quero. Eu vou falar para o teu pai. O pai está chegando, ele muda a cara assim. Mas daqui a pouco ele fala, pai, eu achava que era melhor assim, né? E o pai fala, a mulher que está amadurecendo, vai fazer 6 anos. E depois, a culpa é dos líderes. Uma igreja que não oferta o que meu filho precisa. Uma igreja que não oferta o que minha filha necessita. Uma igreja que não cuida das crianças. Como se a igreja fosse a solução antes de você considerar as decisões que você tem feito. Vamos cair na real. O Senhor tem um chamado para a gente no Antigo Testamento. Ali começam as coisas para nós. O que o Senhor deixou escrito lá, Ele não aboliu. A gente quer ser evangélico. Não tem problema, os evangélicos estão aprendendo também, assim como a gente. Mas dizer que a graça extinguiu tudo, que a gente está tranquilo, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós somos adventistas do 7º dia. Muito prazer. Aprendemos uma verdade maravilhosa. Nos encanta, né, falar da volta do Senhor Jesus, como fizemos há pouco. Mas quem de nós está de fato se deixando preparar? Que se conversa de que eu estou me preparando, nem eu me preparo. Ninguém se prepara. Se o Senhor não preparar, a gente não tem solução. Vamos deixar o Senhor ser Deus ou não? Amém. Vamos deixar o Senhor fazer o papel dele em nossas vidas? Amém. Vamos nos levantar de forma a dizer, Senhor, eu se morrer hoje, Pai, não vou nem esperar amanhã não, pode tirar minha vida, mas eu quero estar no céu, porque eu quero seguir o teu padrão bíblico. Eu quero ser aquele que vai fazer a tua vontade, não a minha, porque a minha não serve. A minha vontade é fazer o que eu acho bem, e o que eu acho bem não é o que o Senhor quer muitas vezes, e se não é o que o Senhor quer, o Senhor vai me reprovar, então não serve. Eu não posso viver essa vida. O Senhor nos chama para que vivamos. Se você está disposto a viver de verdade, faça um compromisso com Deus essa manhã. Eu não conheço você, eu não sei dos seus problemas, mas eu sei que já tive a sua idade. E eu tinha muitas dúvidas. Diferente das que eu tenho hoje. A gente não precisa avançar com isso. As influências, os grupinhos, a gente não precisa deixar que eles nos levem. De jeito nenhum. Como é que você vai fazer decisão para casar? Se você não tem base. Você já percebeu como fica fácil você falar assim, meus pais se separaram, se eu casar não der certo, eu também separo. Parece que não é esse o plano de Deus. Deus quer uma igreja que as famílias possam ser fortalecidas umas nas outras, e que os jovens saibam fazer decisões, porque os pais os ajudaram a crescer aprendendo onde buscar sabedoria para fazer as boas decisões.
quero terminar orando pelos meus irmãos, que estejam decididos a deixar Deus ser Deus, e que considerem a possibilidade de hoje estar quase perdido, ou melhor, totalmente perdido, porque se considera quase salvo. Essa é a oração que eu tenho feito por mim, pelos meus filhos. O que eu não recebi dos meus pais, e não os culpo, pelo menos não devo, porque depois de uma certa idade é comigo a coisa, não tem mais a ver com os meus pais. Mas o que eu não recebi deles, eu procuro dar para os meus filhos. Eu não recebi dinheiro dos meus pais, mas também não consigo dar para os meus filhos. E talvez essa seja uma das poucas coisas que eu não oferte a eles, porque o resto a gente se debruça para que eles possam ter de tudo do Senhor. Temos buscado servir a Deus a despeito de qualquer coisa. Não importa, o Senhor é o primeiro, porque se Ele não for o primeiro, não passa de uma ilusão. Se você tem vontade de falar para Deus a sua vontade, apenas estenda a sua mão assim, ó, para que Deus possa ter um sinal seu de dizer: Pai, considera o meu coração nesse momento, sonda o meu coração e vê se há em mim os caminhos maus, e me livra de mim mesmo, e me faz voltar para os padrões que o Senhor tem para mim no Antigo Testamento. Me faz ser um jovem com inteligência e maturidade espiritual, para dizer não para aquilo que te desagrada, e dizer sim para tudo aquilo que o Senhor aprova, porque os teus limites são limites repletos de bênçãos. Nosso Deus e Pai maravilhoso, louvado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome, ó Senhor. Chegamos aqui, talvez com aquele sentimento de cumprir o protocolo num lugar diferente, ir à igreja no sábado pela manhã, mas o Senhor nos sondou durante a semana, Pai. O Senhor sabe como vivemos essa semana, o Senhor sabe o que fizemos, os pecados que cometemos e sequer nos arrependemos de verdade. O Senhor sabe como o inimigo tem sido sagaz e tem tragado aqueles que se permitem, emprestando seus olhos, ouvidos e as janelas da alma como um todo, e tem se prestado a ter uma consciência cauterizada diante de tantas coisas más que fazem o Senhor se envergonhar de nós. Ah, Deus, ó Deus maravilhoso, assim como fostes benevolente com aqueles no Antigo Testamento, Pai, seja hoje mais uma vez, Pai, nós te suplicamos, seja benevolente comigo, Pai, que representa os pais dessa manhã, seja benevolente com os pais, que sou também, com os maridos, que sou também, e eu te suplico, meu Deus, socorre esses homens dos seus caminhos maus. São muitas vezes frágeis, fracos, aparentando serem fortes. De que adianta termos aparência, se o Senhor sabe o que vai dentro de nós? Nós não podemos estar enquadrados, Deus, nessas categorias que a Tua palavra mencionou. Como diz o livro de 2 Pedro, um homem direto, sem papas. Levanta, Deus, as evangelistas aqui presentes, Senhor,
evangelistas do lar, mulheres compromissadas em transmitir conhecimento pela manhã e pela tarde. Onde estão os altares do Senhor, pela manhã e pela tarde, que deveriam todo dia, cada dia, serem tomados em conta dentro de casa? Ó Senhor, existem jovens aqui nessa manhã, Pai, precisando de mais. Eles se sentem fracos porque pertencem a uma geração muito frágil, uma geração que se fragiliza por si só. Os endurecimentos de vértebras que eles precisam, eles só vão encontrar parando de teclar e focando na Tua palavra. Eu te suplico força do alto dos céus para esses jovens que nesse momento, Senhor, estão com o coração disposto e disponível a receber a Tua santa influência, para serem os Teus meninos e as Tuas meninas, e o Senhor poder fazer deles homens de verdade e delas mulheres de verdade. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te damos a permissão de seres Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. E todos dizemos: amém. Thank you for listening to this daily message from On the Way Ministry. If you've enjoyed listening to this, please consider leaving a review and becoming a supporter of the On the Way podcast.